Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Na verdade, hoje é o segundo momento nosso, o segundo encontro. Na última conversa, nós falamos sobre a liderança transformadora, né? Então, nós estamos abordando alguns temas que são de fundamental importância, não só para a nossa vida pessoal, mas também para a nossa vida profissional, né? Em relação ao ambiente corporativo, né? Então, o tema que nós gostaríamos de trazer hoje, de conversar um pouquinho, é a resiliência, né? E o que é a resiliência? A resiliência, ela é a capacidade que tem o indivíduo ou uma comunidade, né, diante de um problema, de uma dificuldade, de uma catástrofe ou de qualquer desafio de ordem emocional, da pessoa, do indivíduo ou da corporação, ela se reerguer, ela não sucumbir àquela dificuldade. Ela tem aquela força interna, né, para que ela vença aquele obstáculo e consiga atravessar aquele momento, né, tendo como objetivo a manutenção ou a continuidade, né, da sua meta, né, dos seus objetivos. Não sucumbir àquela dificuldade. Vencer os obstáculos através da sua fé, através da perseverança, né? Então, isso é nisso que consiste a resiliência. Para o mundo corporativo, isso é fundamental. A gente observa, por exemplo, como um grande exemplo de resiliência que teve uma corporação, falando do mundo empresarial, que foi a Apple. A Apple, num dado momento da sua jornada, né, ela teve uma dificuldade muito grande. Ela teve uma crise, né, criativa, houve uma dificuldade também de ordem financeira, então a empresa teve sérios problemas de fluxo de caixa e culminou, né, o que culminou na demissão de Steve Jobs, que na época era um dos executivos cuja mensagem não havia sido bem entendida, né, pelo conselho, e ele que tinha o propósito de realmente colocar a empresa dentro de uma nova dinâmica para superar aquele problema. Houve a demissão, a continuidade do desacerto da Apple se acentuou, né? Então a empresa soube lidar com esse momento, teve esse entendimento, não sucumbiu e teve uma percepção de que o retorno de Steve Jobs seria fundamental. Então, houve o convite novamente para que ele reingressasse aos quadros da Apple, né? E assim ele o fez, e assim a Apple, né, trouxe de volta. Isso fez com que aquelas ideias de Steve Jobs pudessem ser implementadas. Tanto é que, logo depois, a linha de produção da Apple agregou o iMac, o iPhone, né, e outros e outras inovações que fizeram com que a Apple se reerguesse e se transformasse aí, né, numa das maiores, uma das marcas mais valiosas do mundo. Então é um grande exemplo de resiliência, né? E quando se fala em resiliência, obviamente é impossível não vir à nossa memória um termo, né, uma palavra que ela é fundamental para que a resiliência realmente aconteça e a gente consiga superar as dificuldades, que é a fé. Então, se nós fizermos aí uma imersão nos textos bíblicos, nós vamos observar um grande exemplo de resiliência, que foi a história de Jó. Jó, né, uma vez colocado em xeque que a sua riqueza, que a sua abastança na vida, né, na sua vida pessoal, era a razão pela qual a sua crença em Deus se assentava, né, se acentuava, ele foi submetido a uma provação. Então Deus fez com que Jó perdesse absolutamente tudo. Perdeu a família, perdeu a riqueza, perdeu os bens, perdeu a própria saúde, né? E mesmo diante de todas as provações, de todas as dificuldades, a sua fé em Deus, no entendimento de que Deus, na sua soberana, né, gestão, ele teve esse reconhecimento, Jó, acreditou, confiou, né, e resultou numa reversão daquele quadro, muito embora, né, o preço que ele pagou foi grande, né, mas ele se manteve na sua fé e Deus o recompensou, né? Então houve uma resiliência por parte de Jó, através da sua fé, na crença no Deus, de que o que estava acontecendo com ele naquele momento era algo transitório.
Então, resiliência consiste exatamente nisso, na manutenção da fé, na crença de que aquele problema, aquelas intempéries são de natureza transitórias e é muito importante, né, que se conserve a serenidade, a perseverança, a autoestima, para que realmente se consiga atravessar esses momentos. Então, essa fala, esse é o momento, né, que a gente gostaria de estar, então, fazendo esse registro e agradeço a todos vocês, né, pela atenção. Muito obrigado.